Fala, meu povo, vamos lá comentar mais agora sobre a negação das proposições. Eu já deixei montadinho aqui a negação do i, a negação do ou, a negação da conjunção e a negação da disjunção. Olha só, tranquilidade total, meu povo, tranquilidade total. Esses dois casos, como vários outros casos, como o mantra do pH, eles são bem parecidos. Em ambos os casos, nós vamos negar a primeira e a segunda proposição. Vamos negar ambas. Tá certo? Vamos negar ambas. Certo? Nega a primeira e nega a segunda. Só que agora, a gente vai pensar assim. Se for um i, eu troco pelo ou. Se for um ou, eu troco pelo i. Tá? Nega a primeira, nega a segunda. Se for ou, troco pelo i. Se for i, troco pelo ou. Certo? Pronto. Assim a gente vai ter a negação, vou até pintar aqui assim, ó. A negação de A e B. O que é que eu vou fazer? Negar a primeira, negação de A. Negar a segunda, negação de B. Qual é o meu conectivo? O conectivo é o I, eu transformo no OU. Ok? No caso do OU, eu faço o mesmo caminho. Eu nego a primeira, negação de A. Nego a segunda, negação de B. É um OU, eu troco pelo I. Beleza? Pronto. A regra é essa. Tá? Observaçãozinha. Pitadinha de sal e pimenta a gosto. Lá na parte da equivalência, eu disse um negocinho para vocês. Olha, pessoal, eu tenho as três... Lembra daquela história? Eu tenho as três proposições e elas acabam tendo relações entre si. Tá certo? Lá a gente viu primeiro quem? Entre a condicional e a disjunção. Olha o que foi que a gente acabou de ver aqui. Relação entre conjunção e disjunção. Relação entre o ou e o i. Pronto. Tá? Já estamos fechando, ó. Eu sei como é que eu faço para ir do ou para o cientão, do cientão para o ou. Eu sei agora também como é que eu faço do ou para o i e do i para o ou. Será que vai ter alguma do i para o cientão? Deixa aí, deixa parado, tá? Beleza? Só por desencargo de consciência, eu deixei essa tabelinha para vocês aqui, ó. Até para a gente treinar também a nossa tabela verdade. Eu sei que vocês estão passados na casca do alho, sem problema nenhum. Mas não custa nada a gente mostrar que em caso de negação, também é a mesma coisa de um tipo de equivalência, tá? Vamos lá, ó. VV, FF, VF, VF. Beleza? Primeiro eu vou fazer o A e B. A e B eu já sei, né? Que só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras, senão vai ser falso. Agora eu vou ter, ó, aqui, negar essa daqui. Negar essa daqui, tá? Vou ficar bonitinho aqui, pronto. Vou negar essa proposição aqui. Vai ficar como? F, V, V e V. Perfeito, tranquilo. Vamos fazer a outra agora. Eu quero o A ou B, também já sei, né? O A ou B vai ser V, V, VF. Agora, eu vou pegar esta proposição e vou negá-la. Vai ficar como? F, F, F e V. Beleza, tranquilidade total. Essas duas colunas nós vamos botar aqui, o negação de A aqui e o negação de B, tá? Vamos lá? Negação de A, F, F, V, V e F, V, F, V. Beleza. Pronto. Agora,
vamos pegar, juntar essas duas proposições com o conectivo ou. Negação de A ou negação de B. Olha pelas cores, tá? Ó, vamos comparar essas duas aqui, ó. Comparar essas duas. Vamos lá? Bom, no ou só será falso quando ambas forem falsas. Senão será verdadeiro. São iguais, meu povo? São iguais? Tabelas verdades iguais? São iguais. São iguais. Logo eu concluo que ambas são equivalentes. A negação de A e B, é logicamente equivalente à negação de A ou negação de B. Fazer a outra? Pegar, eu imagino que vai dar a mesma coisa, né? Mas vamos ver, né? Negação de A e negação de B. Vou fazer agora, ó, com essa daqui, ó. Opa, errei, nessa aqui não. Essa daqui. Vamos ver o que é que vai acontecer? É um I. Um I, então, só será verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Só tem aqui. O resto será falso. E aí, meu povo? Também, PH, ficou bonitinho. Ficou igualzinho, PH. O negação de A ou B é logicamente equivalente à negação de A e negação de B. Tranquilo, meu povo? Belezinha, né? Tranquilidade. Olha só como o negócio agora é bonito. Vou abrir aqui uma tela em branco para a gente ver o último caso das nossas negações, que é a negação da condicional. É negação de A se então B. Meu povo, eu vou colocar a regrazinha aqui para vocês. Só que antes de colocar a regrazinha, eu vou brincar um pouquinho com vocês. Eu vou dar uma de ser mal hoje aqui para vocês. Olha só, antes da gente colocar, eu vou perguntar o seguinte para vocês. Meu povo, se por acaso eu não tivesse essa negação, essa daqui. Se eu não tivesse essa negação, faça assim, escreva isso aí e bote seu dedinho em cima da negação. O que é que eu teria? Eu teria uma condicional, né? Uma condicional. Pergunta a vocês, deixa eu jogar a linha para vocês. Pessoal, será que eu posso transformar essa condicional numa disjunção, por exemplo? Pode pegar. Com ou sem a negação? Sem, ó, estou com o dedinho em cima, não estou vendo negação. Negação? Estou nem vendo negação. Ah, entendi. Então eu vou fazer o troca pelo ou. Isso, troca pelo ou. Beleza, é isso aí mesmo. Aí a gente faz assim, ó, ups, apareceu uma negação. E agora, o que é que eu faço? Trago essa negação para cá. São equivalentes? São. Mas é negação ou é equivalência? São equivalentes. E ambas vão estar na negação. Ok? Tranquilo. Meu povo, deixa eu perguntar um outro negocinho para vocês. Vocês já estudaram a negação do ou? Já. Já estudamos a negação do ou, PH. Como é que a gente faz? Bom, nega as duas e troca o ou pelo i. Pronto, nega as duas aí para mim. Bom, então é A, né? Negação de A fica A. O B vai ficar negação de B. E no lugar do O eu vou colocar um I. Legal. Meu povo, para vocês encontrarem a negação da condicional, você mantém a primeira. Nega a segunda. E troca o se então
pelo I. Bom, pegar. Mantém a primeira é A, né? Tá certo. Nega a segunda é negação de B. E no lugar do cientão eu troco pelo I. Tá, pega, entendi. Mas por que tu fez eu montar aquele negócio tudinho? É o mesmo, né? Oi, macho, é o mesmo. Tá? Ou seja, são duas formas. Normalmente, a banca, ela vai pelo critério aqui da regrazinha, tá? Transformar do cientão pelo I. E aí, ó, mais uma nova relação. Lembra da história lá da nossa relação, né? Entre o cientão e o I. Relação cientão I. Tá? Normalmente ele faz isso. Uma questão ou outra, ele mexe com essa parte da nossa disjunção. Mas normalmente ele faz o quê? Ele mantém a primeira, nega a segunda e troca o cientão pelo I, por essa regra. Tá certo? Mas vocês viram que a gente pode chegar perfeitamente. E essa é a ideia que a gente vai fazer agora, nessa parte mais avançada da gente, aqui na nossa aula. A ideia é, lá o que a gente falou agora, nem lembro que aula era, onde a relação entre os três, nós estamos prontos para fazer isso. Nós estamos prontos para fazer isso. O que é que eu peço a vocês? Tá aí logo a minha dicasinha, né? Pega uma folha de caderno, bota a tua tabela verdade, bota todas as regras e eu vou dar um presente aqui para vocês. Tá aí o meu presente, tá certo? Nessa estrutura, certo? Eu fico pequenininho, estou pequenininho? Nessa estrutura que vocês estão vendo, existem todas as regras que nos interessam para encontrar proposições equivalentes a qualquer uma delas. Lógico, relação entre I ou I cientão, tá certo? Nessa tabela aqui, que daqui a pouco eu vou explicar bem direitinho para vocês, existem todas as regras que eu preciso para transformar de qualquer um dos meus conectivos desses três principais para qualquer outro dos meus conectivos. Meu povo, você entendendo do jeito que está aqui, essa tabelazinha, qualquer questão relacionada à equivalência, e a negação de proposição, vocês estão aptos a fazer sem qualquer problema. Lembrem-se, estas são as regras máximas que nós temos. Pode acontecer algum caso de não se encaixar nessas regras. O que é que nós fazemos? Plano B. Plano B, tabela verdade. Beleza? Vamos entender um pouquinho? Terminei? Bom, guarda aqui a situação. Está aqui a negação da minha condicional. Mantém a primeira, nega a segunda e troca o I o cientão pelo I, tá? Vamos explicar um pouquinho dessa nossa tabela, tá? Vamos explicar um pouquinho para vocês entenderem. Primeiro, a relação é de na linha para a coluna. Notem que você, em cada uma delas, tem uma linha mais grossa, onde eu limito cada uma das linhas. E veja que em cada uma delas, eu tenho o conectivo e tenho as letras A e N. A e N. A é para a afirmação, N é para a negação, tá certo? Em alguns casos, eu troco de posição e eu vou chegar aí nela. Antes da gente começar, já vou falar aqui de antemão desses três casos. A relação entre os próprios conectivos. Lembra lá daquele caso que a gente falou para você? Da ordem não importa? Tá aqui, ó. Do I para o I, a ordem não importa. Ou seja, tanto faz eu dizer P e Q, quanto Q e P. Beleza?
O mesmo caso do ou para o ou. A ordem também não vai importar. Por quê? P ou Q é a mesma coisa de Q ou P. Aí, agora, quando a gente chega no se então, para o se então, o negócio muda. Por quê? Porque no se então a ordem vai importar. Eu tenho que fazer quem? O inverte nega. Se eu tenho P se então Q, ela vai ser equivalente à negação de Q, se então negação de P. Tranquilo? Pronto. Primeira parte da nossa tabela está toda vista. Veja que nenhuma delas tem o A e o N. O A e o N está só no resto. Vamos compreender na próxima aula do que é que eu estou falando. Beijo no papai e na mamãe.